Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos em semana de comemoração dos 30 anos da Constituição Cidadã de 1988. Me recordo muito bem da movimentação no Congresso Nacional, dos setores organizados do povo brasileiro e mesmo do cidadão comum que tinha curiosidade de assistir aquele mito que era a Constituinte, comandada por outro mito, um dos brasileiros mais importantes de toda a história do Brasil, que foi o Dr. Ulisses Guimarães. Assisti desde a inauguração da Constituinte, acompanhei os trabalhos, servindo a um setor econômico muito importante para o Brasil. Uma estrutura muito boa que nos deram e acompanhamos tudo que foi feito de forma sobranceira, patriótica, pelos constituintes de 1988. O trabalho deles, aliás, do trabalho deles, resultou uma Constituição moderníssima. Não foi a ideal, mas foi a melhor para aquele momento. A militância dessa Constituição de 1988, desde lá até agora, foi uma militância vitoriosa. Vitoriosa porque avançou em muitos setores, beneficiando sempre o povo brasileiro. Beneficiando sempre o povo brasileiro. Depois de 5 anos, nós tivemos a reforma constitucional prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. Essa sim, não foi um trabalho bem sucedido. Deram só menos importância à reforma. E já precisava, porque em 5 anos já tínhamos observado algumas coisas que precisavam ser consertadas. Mas mesmo assim, com as reformas que diz que tem emendas constitucional de número 105 na Constituição até agora, não é pouca reforma, de forma que o texto constitucional vem sendo atualizado aos poucos. Contudo, o Poder Judiciário, principalmente o STF, tem desbordado do texto constitucional. Logo, o STF, que é o guardião da Constituição, glosou alguns artigos, como o da presunção da inocência, para prender as pessoas no 2º grau. Não adianta dizer que não tem mais que discutir direito material, como alguns deles vêm falando. Não, o direito do processo, do devido processo legal, foi tomado do cidadão, foi glosado. Foi glosado porque, bom ou ruim, estava lá a previsão feita pelos constituintes originários, promulgada. Era isso. É isso. E veio o plenário do Supremo Tribunal Federal, contraditoriamente, que retiraram
a possibilidade da prisão na segunda instância, depois retornaram, depois retiraram novamente, e está aí para ser votado com ministros que já se arrependeram de ter ferido a Constituição de uma forma muito covarde, traindo o povo brasileiro. Eu digo que isso é uma traição, porque o poder constituinte originário era do povo. Então foi o povo que fez, só o povo pode desfazer. E dizem que a presunção da inocência é uma cláusula pétrea da Constituição, não pode ser mudada. Até nisso eles pecaram. Como é que um guardião da Constituição como o STF faz uma coisa dessa? Que guardião é esse? Hein? Meus amigos, isso não é brincadeira. As instituições estão firmes aí por milagre, mas nós temos aventureiros de tudo que é jeito. Meus amigos, o capítulo da Constituição, da ordem econômica e social, é outro que não andou muito bem, que já devia ter sido modificado. Por quê? Os constituintes concederam benefícios, direito em excesso. Direito em excesso. Isso aí tem que ser corrigido. Olha aí como é que está a Previdência Social. Isso é resultado da Constituição, de um dos pontos negativos da Constituição atual. Né? O Congresso Nacional hoje fez uma sessão solene homenageando os 30 anos da Constituição de 1988, o que fez muito bem apoiado de nossa parte, porque merece. Eu vou destacar aqui uma coisa que eu acompanhei de perto, que são os direitos me perdoe, que são juizados especiais. Juizados especiais que foi protagonizado no Congresso Nacional pela Associação de Magistrados, mas tendo a ministra do STJ, hoje e ontem, e na época, a juíza Fátima Nancy Andrighi, a hoje ministra do STJ, Fátima Nancy Andrighi, foi quem fez a militância praticamente solitária, mas procurou as pessoas corretas e encaminhou essa ideia dos juizados especiais, que na época chamavam de pequenas causas. Mas essa modernidade, esse avanço patriótico, esse avanço humanista na condução da jurisdição na Constituição de 1988, deva-se à insistência, à militância, à competência da ministra Nancy Andrighi. Foi efetivamente uma luta muito grande. E ela, uma juíza, vice-presidente da Associação de Magistrados, que não tinha a notoriedade que tem hoje, porque é ministra do STJ, mas soube procurar as pessoas certas e corretas e conseguiu esculpir na Constituição Federal de 1988, através do relator geral, os juizados especiais. Então, de forma
que o Brasil e os brasileiros devem essa iniciativa patriota que beneficiou a todo o Brasil, a ministra Nancy Andrighi, do STJ. Uma pessoa que eu tenho particular admiração pelo trabalho sério que sempre fez, tanto na magistratura ACO como na ADIQUEM. Meus respeitos, ministra Nancy. Eu fui testemunha ocular do seu esforço, do seu trabalho, da sua correria em benefício dos juízes especiais na Constituição de 1988. Parabéns. Vossa Excelência está aí no STJ como ministra com todo o merecimento. E eu acredito que deveria estar, era mesmo, no Supremo Tribunal Federal. Não foi nomeada por politicagem, mas meritoriamente deveria ter sido Vossa Excelência indicada ministra do Supremo Tribunal Federal, em vez de outros que estão lá, que não têm um terço do seu saber jurídico e de serviço prestado à magistratura e ao povo brasileiro. Esse é o meu testemunho, esse é um dos testemunhos que eu tenho a dar sobre a Constituinte de 1988, que acompanhei o trabalho do primeiro dia até a promulgação da Constituição. Era cansativo, mas foi um momento da minha vida muito compensador, em todos os aspectos. Tive a oportunidade de acompanhar e de conhecer homens públicos constituintes de alto valor, de escola, pessoas que queriam de fato contribuir para uma Constituição de respeito. Como contribuíram? Como contribuíram? Contudo, minha gente, eu acredito que a Constituição tem que ser reformada seriamente em alguns pontos, ou até mesmo chamada uma nova Constituinte. Porque nós já temos a esperança, o exemplo dessa Constituição, que foi muito boa, é boa, mas ela não é efetiva totalmente. Como eu já disse aqui em outra oportunidade, nós temos a Constituição formal e temos a Constituição material, a Constituição real. O que funciona mesmo é a Constituição real. A Constituição formal é uma expectativa que está lá, que Deus queira que cheguemos a bom termo. Meus amigos e minhas amigas, uma Constituição é muito séria. Uma Constituição é a Constituição do Estado, de um povo, a Constituição do Estado de um povo, não é? Outro ponto que temos efetivamente que cuidar, ou com uma nova convocação de constituinte, ou com reforma, é do Pacto Federativo. O Pacto Federativo do Brasil é lesivo. É lesivo para o povo brasileiro, porque o Pacto Federativo, ele beneficia, ele prestigia a União e os estados. Agora os municípios ficam dependendo de uma transferência mínima, de uma parcela muito pequena e que tem muitas responsabilidades e que não dá conta da forma que está, então tem que ser reformado. O cidadão vive no município, estuda no município, trabalha no município, se diverte no município, tem a sua casa no município, estuda no município,
Meus amigos e minhas amigas, o município efetivamente no meu modo de ver, o principal órgão os principais órgãos, eu digo que são muitos municípios, da federação. Então tem que haver uma reforma ou chamamento de outra constituinte para consertar esse ponto e outros que são necessários. Mas eu reconheço aqui o grande valor da Constituição de 1988. Mas isso não quer dizer que não seja necessário uma reforma. Porque temos pontos fundamentais que precisam ser consertados ou revistos. Meus amigos, vejam bem como é que nós estamos. Agora, nessa data de hoje, deixa-me ver aqui. Nessa data de hoje, 6 de novembro de 2018, a imprensa anuncia que já passamos, em termos de arrecadação, de R$1 trilhão. Minha gente, R$1 trilhão é muito dinheiro. Aliás, de 1 trilhão, não, de 2 trilhões de reais. Minha gente, 2 trilhões de reais é muito dinheiro, é muita coisa. E qual é o benefício que nós temos de todo esse dinheiro que pagamos se a União arrecada? O que vai para os municípios? Isso tem que ser consertado. E só um novo pacto federativo, sobranceiro, altaneiro, só um novo pacto federativo real é que pode consertar isso. Porque a União abarca tudo e não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Vejam bem a roubalheira que aconteceu em governos passados. Arrebentaram com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro, com o povo brasileiro, que esse dinheiro, essa riqueza é do povo brasileiro. Estão dizendo que até o final do ano a arrecadação ficará em 2 trilhões e 400 milhões de reais. Agora vejam bem, dizem que temos um déficit aí primário, já para o ano que vem, projetado para o ano que vem, de mais de 200 bilhões, mais de 200 bilhões de reais. Vejam como funciona, como a gestão do Estado brasileiro foi levada de qualquer jeito. E a União fica com a parte do leão, a União fica com quase todo o dinheiro arrecadado no país. E não aplica da forma que deveria. Veja aí como está a educação, veja como está a segurança, veja como está a saúde no Brasil. A saúde no Brasil está enferma. A saúde no Brasil está de uma forma deprimente, não podemos confiar. Não é? E a Constituição atual a Constituição atual diz que a educação é direito de todos e obrigação do Estado. Da mesma forma fala da saúde. Quer dizer, nós estamos com o direito lá esculpido na Constituição, mas cadê? Temos esse direito materialmente, verdadeiramente? Não. Não temos. Estamos vendo esses dias agora, ontem passou no jornal, a nível nacional, um guarda numa cidade de São Paulo atirando numa mulher com uma pistola elétrica.
porque ela estava firmando a ociosidade de muitos setores dos hospitais para denunciar. Então foi covardemente acertada, alvejada com a pistola elétrica, caiu, se machucou de uma forma covarde pelo aquele guarda que não tem o menor preparo para guardar a segurança das pessoas e o próprio hospital. Meus amigos, é muita coisa que tem que ser refeita na atual Constituição, apesar, como digo e repito, que foi e ainda é uma Constituição muito boa, mas podemos melhorá-la em prol do povo brasileiro. Que essa Constituição de 1988 tenha longa vida, sendo modificada nos pontos devidos para servir melhor ao povo brasileiro. Que Deus nos ajude e proteja. Obrigado.